E o estudo dos climas passa pelos climogramas. Esses gráficos que traduzem essas informações que às vezes expressam em linhas e mais linhas, parágrafos e mais parágrafos, números, índices, referências, médias, máximas, mínimas. O climograma, ele traduz tudo isso aí em um desenho muito fácil de entender, mas que precisa atenção. E aí eu vou agora chamar a atenção de vocês. Gráfico é informação matemática desenhada. Gráfico não é desenho. Então, gráfico você lê. Você não simplesmente vê. Você não está vendo um desenho. Você está lendo um gráfico. Tem muita coisa ali, tem muita informação. Então, isso demanda atenção. Como eu disse, é simples, mas demanda atenção. Vamos lá. O que traz de informação um climograma? Perguntas como essa. O quanto chove, média temperatura, máxima, mínima. Isso é informação de clima. Você quer saber o clima de um lugar? Você quer saber isso. Quanto chove? Qual é a média de chuva? Tem estação seca? Quando chove mais, quando chove menos? Qual é a máxima temperatura? Qual é a mínima? Eu vou viajar para uma cidade, eu levo um calção de banho ou levo um casaco? Qual o mês mais quente? É agora? Então vou levar um óculos escuros, uma camiseta. Ah, vou para a cidade tal. Nessa época do ano a temperatura está mais baixa. Então, opa, vou botar um casaco. Então, o clima, a informação do clima de lugar, se traduz em perguntas como essa aqui. Ah, eu vou para o Rio de Janeiro. Pô, pode trazer camiseta e chinelo. Ah, mas fez frio pra caramba algumas semanas atrás. Passagem uma frente fria, normal. Mas, no geral, o Rio de Janeiro é uma cidade quente pra caramba. As médias de temperatura são elevadas. Você pode ter, digamos, inverno, talvez um final de semana ou dois. Diferente, por exemplo, de uma Porto Alegre, Uruguaiana, Santa Maria, que, digamos, possui estações mais definidas. Durante o verão pode fazer 30, 35 graus no dia, mas durante o inverno as temperaturas podem ficar ali tranquilamente em torno de 12, 10 graus. Então, essa variação, essa amplitude térmica, a gente costuma dizer que faz com que as estações sejam bem definidas. Ou seja, o período quente é quente, o período frio é frio. Como, por exemplo, cidades como Lisboa, Barcelona, Berlim, possuem, digamos, verões quentes, temperaturas positivas, mas durante o inverno as temperaturas caem e podem até ser negativas em algumas localidades. Então, isso aqui a gente chama de estações bem definidas. O que não é o caso, por exemplo, de Manaus, Belém, João Pessoa, Recife, Salvador, onde é verão o ano todo, ou seja, temperaturas quentes o ano todo. Bom, e os fatores te ajudam a quê? Bom, quando você olha um climograma e vê como se comporta a temperatura, você já pode sim deduzir, opa, esse lugar fica mais ou menos no lugar X ou Y. Não necessariamente estamos falando de, fica exatamente nessa coordenada. Mas você já pode deduzir, opa, isso sugere um lugar de baixa latitude, alta latitude. Isso sugere hemisfério norte, hemisfério sul. Então, o climograma te traz informação. Ele pode te trazer informação de se está próximo ou longe do mar. Você pode sugerir se esse clima está sob ação de correntes frias ou não. Enfim, o climograma ele te dá uma série de possibilidades de leitura e interpretação. Mas é importante reconhecer as partes, o que compõe um climograma. Isso aqui é um climograma da cidade de Manaus. Bom, aqui cabe um pequeno parênteses. Eu, em uma situação normal, colocaria todos vocês para desenharem um climograma. Sim, a esta altura do campeonato, se tivéssemos as aulas presenciais, cada um de vocês estaria com uma tabela climática, com as máximas, as mínimas, a média temperatura de cada mês, o total de chuva de cada mês
a média de cada mês para vocês construírem climogramas. E assim a coisa fica muito mais, digamos, enraizada. Afinal, você meteu a mão na massa, você construiu o gráfico, você sabe que pertence cada traço, cada tinta que está ali. Não vai ser possível. Então, talvez isso demande um pouco mais de atenção de vocês. Mas este é um climograma. Em um climograma, sempre, a temperatura vai aparecer para você como uma linha, que quando a imagem é colorida, ela deve aparecer em vermelho. Isso é uma convenção, tá certo? Então, você olha o climograma aqui e você já sabe qual é a informação de temperatura. É essa linha aqui que começa no mês de janeiro e continua até dezembro, o que mostra aí a média da temperatura e a sua variação ao longo do ano. A temperatura aparece como uma linha porque é um fenômeno contínuo. A temperatura ela não para de acontecer para depois de acontecer, ela não é interrompida, ela é algo contínuo e a linha traduz isso. Sempre no climograma, a linha mostra a temperatura. Em barras, nós temos a pluviosidade. Em um climograma, as chuvas sempre, toda vez, vão aparecer como barras. Quando a imagem é colorida, em azul. Isso também é convencionado, tá certo? Exatamente para quando você tiver uma reprodução, digamos, em preto e branco, tons de cinza, você não ter que pensar, mas o que é temperatura, o que é pluviosidade? Pluviosidade, linha, aliás, pluviosidade, barra e temperatura, linha. Então, eu tenho aqui as chuvas, precipitação em janeiro, fevereiro, março, abril. As chuvas, sim, são fenômenos intermitentes. Chove agora no dia 1, não chove no dia 2, chove no dia 3, não chove no dia 4, nem 5, nem 6, nem 7, nem 8, nem 9, nem 10, volta a chover no dia 11, e esse total de chuva é somado. E ao final, eu tenho as chuvas de outubro. E aqui eu consigo ver que em Manaus, os primeiros meses do ano chovem bastante e o total de chuvas diminui durante o inverno. Junho, julho, agosto. Setembro começa a chegar a primavera e o volume de chuvas volta a aumentar. Bom, eu vendo esse climograma, eu consigo reconhecer quando chove mais, quando chove menos. Eu consigo ver qual é o mês mais quente, qual é o mês mais frio, qual é a média da temperatura, quando a temperatura começa a subir, quando a temperatura começa a cair. Eu consigo reconhecer a diferença entre a máxima temperatura e a mínima, ou seja, a amplitude térmica. Eu consigo reconhecer qual é a média de chuvas, qual é o total de chuvas, só somar cada um desses 12 meses. Então, quando eu vejo um climograma, eu tenho que me ater a essas informações. Temperatura, pluviosidade ou precipitação e, é claro, a distribuição no tempo, ou seja, os meses do ano. Então, o climograma é um gráfico onde você tem 3 informações: temperatura, precipitação e os meses do ano. E como eu disse, são várias as possibilidades de leitura. Sacou? Outro exemplo. Agora, um climograma sem identificação de cidade. Apenas para vocês darem uma olhada. Eu tenho temperatura máxima, média e mínima. Mas como é que você sabe que isso aqui é a temperatura máxima, média e mínima? Em um climograma, a temperatura sempre é uma linha. E se essa linha é mais baixa que essa, é lógico que essa é a temperatura
mínima. Se essa linha é a mais alta de todas, é lógico, essa é a temperatura máxima. E se essa linha acompanha exatamente o meio das duas, esta é a temperatura média. E eu tenho aqui o total de chuvas de cada mês. Diferente de Manaus, eu tenho aqui menor quantidade de chuvas, mas eu tenho também o período, digamos, de menor volume entre os meses de inverno, pegando aí junho, julho e agosto. Um outro exemplo de climograma. Agora, Cuiabá, que é agora, de novo, uma cidade conhecida. Dê uma olhada nesse gráfico. É possível identificar de cara média térmica, temperatura média, pluviosidade. Chama a atenção a baixíssima pluviosidade nessa época do ano. É só você acompanhar no noticiário. Nós temos aí uma grande ocorrência de queimadas na região do Pantanal. Muitas dessas queimadas são criminosas, mas é lógico, são favorecidas por este momento aqui. Imagine, são meses de baixíssima pluviosidade. Então, aquela vegetação ela seca, então fica altamente suscetível ao fogo. Aquela região tem uma tendência ao fogo? Sim, fato, mas é inegável que essas condições aqui, por si só, não explicam aquele volume todo que a gente tem acompanhado. Bom, e eu tenho aqui a variação da temperatura. Observem que a variação de temperatura ela é um pouco mais sutil do que a gente observou lá em Manaus. Mas, como a gente pode ver, climograma, linha, temperatura, barra, pluviosidade. E aí, quando você pega, por exemplo, uma série de climogramas como esse aqui, você pode fazer N leituras. Por exemplo, dá uma olhada nesses dois climogramas aqui. Todos eles apresentam menores temperaturas no meio do ano. As menores temperaturas do ano são registradas no inverno. Inverno no meio do ano, hemisfério sul. Inverno entre dezembro e março, hemisfério norte. Lembra? Esqueceram de mim? Pois bem, olhando esse climograma, esses climogramas eu posso dizer, essas são cidades do hemisfério sul, tal qual como essa aqui. Por que eu posso dizer isso? Porque eu olhei o climograma e vi que a menor temperatura está no meio do ano. Isso é típico de climograma de cidades do hemisfério sul. Típico de climas do hemisfério sul. Ah, mas o clima tropical, ele existe no hemisfério norte e no hemisfério sul. Fato. Existem países, cidades de clima equatorial no hemisfério norte e no hemisfério sul. Correto. Existem cidades de clima temperado no hemisfério norte e no hemisfério sul. Perfeito. Mas o inverno sempre vai estar associado às menores temperaturas. E quando essa menor temperatura acontece, sim, vai te dizer se aquela localidade está no hemisfério norte ou no hemisfério sul. Sacou a ideia? Agora, essa cidade aqui, veja, tem baixíssima variação da temperatura. Isso significa o quê? Que ela está na região intertropical. Como assim na região intertropical? Volto aqui, ó. Cadê? Lembram? Zona intertropical. Essa faixa aqui, próxima à linha do Equador, as temperaturas pouco variam. As diferenças de iluminação entre inverno e verão, hemisfério norte e hemisfério sul, pouco interferem nessa faixa do globo. Por isso nós dizemos que nas chamadas zonas tropicais não há estação bem definida, porque há baixíssima regularidade térmica. Lembra que nós construímos aqui na latitude aquele gráfico? Amplitude térmica
ela é menor aqui e maior aqui. Então, cidades, climas próximos à zona intertropical tendem a apresentar menor variação da temperatura. Quanto mais afastado, mais pronunciada é essa curva. Como nós vemos aqui. Baixa variação, baixa amplitude térmica um pouquinho maior, amplitude térmica bem acentuada. Eu tenho aqui uma diferença de 10 graus, aqui eu tenho uma diferença de 5 graus e aqui eu tenho uma diferença de menos de 5 graus. Isso significa baixíssima amplitude térmica. Outro exemplo. Aqui, esse climograma. De cara, vocês vão assim, opa, a maior temperatura está agora no meio do ano. Maior temperatura é no verão. Verão, no meio do ano, hemisfério norte. Esse é um climograma típico de uma localidade no hemisfério norte. E aí, nesse slide, eu trago para vocês uma gama de possibilidades de leitura de um climograma. Menor pluviosidade, maior hemisfério, está aí, ó, importante, amplitude térmica, comportamento da pluviosidade em relação às estações do ano, ou seja, o verão ele é o período mais quente, mas também é o mais seco, ou seja, tem uma estação seca de verão. Aqui eu tenho o período mais chuvoso associado ao inverno. Então, são N as possibilidades de leitura de climograma. É imperativo, volto a dizer, que vocês tenham isso na cabeça. Climograma é uma informação gráfica sobre N atributos que podem ser traduzidos em números, em palavras, enfim. O climograma, por si só, ele traduz o que está lá no livro de vocês sobre cada um daqueles climas, as 5, 6, 7, 8 linhas. Então, fiquem atentos a essas informações. Quando falamos de um clima, falamos de informações como essas aqui. O que difere o clima tropical do temperado, do mediterrâneo e do polar é isso aqui. Beleza? Bom, vamos avançar. Aqui eu tenho duas cidades, Londres e Tasmânia. A Tasmânia, se você não está com isso aí claro na cabeça, fica ali ao sul da Austrália. Londres fica no Reino Unido, capital da Inglaterra. Dê uma olhada nesses dois gráficos. Olha o comportamento da temperatura. Se você não está claro na cabeça, vou dar uma dica. A Austrália fica no hemisfério sul, Londres fica no hemisfério norte. E olha só como a temperatura se comporta. Se vocês olharem a pluviosidade, não é muito diferente. Londres, sim, chove mais do que a Tasmânia, mas não muito. Agora, olha só a temperatura. Sai de 5 graus no inverno para 20 graus. Eu tenho uma amplitude de 15 graus. Aqui eu tenho uma amplitude menor, próxima aí de 10 graus. E chama atenção para inverno, inverno. Comportamento típico de hemisfério norte, comportamento típico de hemisfério sul. E pergunto para vocês, qual destas cidades está mais afastada do Equador? Qual dessas cidades possui maior latitude? Sim, Londres. O comportamento da curva diz isso. Quanto mais acentuada a amplitude térmica, mais distante do Equador. Beleza? Bom, aqui um exemplo bacana
eu tenho uma região de montanha. E olha só o comportamento da temperatura, igualmente acentuado. Isso nos leva ao seguinte aviso. Bom, o aviso aqui é o seguinte. Nunca, jamais, em hipótese alguma, quando vocês forem olhar um climograma, vocês simplesmente vejam a figura. Quero que vocês leiam o gráfico. É diferente. Se vocês prestarem atenção naquela outra figura do clima montanhoso, vocês veem que o comportamento da figurinha era muito parecido com Londres. Vou voltar aqui para vocês. Olha só essa figurinha. Aí você olha Londres. Londres é igual a esse aqui. Erro. Quando você olha a figurinha, você acha que é tudo igual. Mas olha só, Londres, mais ou menos 25. Montanhas Rochosas. Nós temos aqui 20. Eu tenho aqui 0, temperaturas negativas. Ou seja, se você simplesmente olha a figurinha e não lê a informação do gráfico, você está papando mosca, está vacilando. Principalmente se o trabalho, a questão envolve comparação entre climogramas, isso fica ainda mais urgente, mais importante. Leiam o gráfico, não apenas observem a figurinha. Beleza? E, para fechar, mais um aviso. Nós vimos que existem são vários os fatores geográficos que interferem no clima. Latitude, altitude, continentalidade, maritimidade, cobertura vegetal, circulação geral da atmosfera. Quando você for comparar climogramas diferentes, quando a questão pedir que você compare informações sobre clima de um lugar, nunca, jamais, em hipótese alguma, nem a pau, você se apegue a apenas um fator. Sempre considere pelo menos 2, se possível, mais fatores geográficos para tentar entender o que está acontecendo. Pelo seguinte, cidades podem estar, por exemplo, 2 cidades podem estar ao mesmo nível do mar, porém uma a 90 graus de latitude, a outra a 0 graus. E aí o fator latitude vai ser mais importante, vai se sobrepor à altitude. Você pode ter uma cidade que está a 21 graus sul, outra cidade que está a 21 graus sul. Só que uma está no nível do mar, a outra está a 1000 metros de altitude. Nesse caso, o fator altitude vai ser mais influente do que o fator latitude. Então, quando você olhar comportamento da temperatura, comportamento das chuvas, e tiver que comparar situações, dá uma olhada no que de informação geográfica, de posição, a questão traz. Ela vai te apresentar 1, 2, 3 informações. Nunca se apegue a uma única informação. Sempre analise pelo menos 2 informações. Ok? Porque um fator só, por si só, não explica nada. Ou, no máximo, no mínimo, aliás, pode te induzir ao erro. Beleza? Assim, feito esse aviso, vamos agora para os climas do mundo.